Olá! A edição do Momento Político desta quinta-feira, 16 de setembro, conta com a participação do comentarista político e editor especial Wilson Silvestre e do jornalista do Hoje, Felipe Cardoso. Vamos começar com a análise do Wilson. Ele vai falar sobre a queda de braços entre o Senado e a Câmara. Wilson, como que fica a vida do presidente Jair Bolsonaro? Olá, Raquel, todos. Bom, a situação do presidente não é das mais confortáveis nas duas casas de lei, principalmente por conta de não terem uma pauta comum. Tanto a Câmara quanto o Senado têm se degladiado aí em relação às pautas importantes do governo, como reforma administrativa, reforma política, enfim, todas as chamadas pautas de interesse do governo correm risco de sofrer abalos por conta dessa falta de sintonia entre a Câmara e o Senado. O que ocorre? Principalmente na Câmara, os aliados do presidente, o chamado Centrão, descobriu que tem um determinado grupo do baixo clero que recebeu muito mais benesses, ou seja, foram contemplados com as chamadas emendas parlamentares mais do que outros. Para se ter uma ideia, o governo desembolsou até agora, ou seja, do bolso do contribuinte, mais de 5 bilhões em emendas parlamentares. Dessas emendas, os mais chegados, por assim dizer, ao Palácio do Planalto receberam em média 10 milhões de reais, enquanto outros receberam menos. E isso tem dificultado uma articulação entre a Câmara e o Senado. Por sua vez, também, os aliados no Senado estão se sentindo alijados do processo de benesses do Palácio do Planalto. É isso, Raquel. Wilson, daqui a pouco te chamo novamente para falar sobre a reforma administrativa. Agora vamos com a participação do jornalista Felipe Cardoso. Felipe, saiu uma matéria de sua autoria na edição de hoje do jornal. Gostaria que você trouxesse mais detalhes sobre essa denúncia de desvio de emendas em prefeituras. Quais as informações que você tem sobre esse assunto? Olá, Raquel. Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. Exatamente isso, Raquel. Nós trouxemos aí na edição do Jornal Impresso do Hoje, na manhã desta quinta-feira, né? Essa denúncia foi apresentada pelo deputado estadual Rafael Gouveia, do Progressistas, ontem na Assembleia Legislativa, né? A Assembleia passou por uma extensa sessão, né, com várias pautas aprovadas em plenário, porém, no pequeno expediente, que é justamente aquele momento onde os deputados podem fazer uso da palavra através da tribuna, para poder trazer aí seus questionamentos, suas reivindicações, foi quando o deputado Rafael Gouveia usou a palavra para poder apresentar essa denúncia contra prefeituras aqui de Goiás. Apesar de não ter citado nomes nem nenhuma prefeitura, Rafael Gouveia disse que emendas parlamentares estão sendo desviadas e até retidas aos cofres públicos, o que é crime. Ele enfatizou na tribuna ser crime de responsabilidade fiscal e caracterizar, inclusive, improbidade, ato de administrativo. Rafael lamentou que essa prática esteja acontecendo, inclusive porque dentre as emendas apresentadas pelos parlamentares há uma grande quantidade de emendas destinadas à saúde, especialmente, né, nesse ano em que atravessamos, emendas que seriam importantes para o combate à disseminação do coronavírus. Vamos ver o que o Rafael falou ao subir isso aqui para vocês. Ele colocou da seguinte forma: abre aspas, em plena crise sanitária, esse recurso para combate à Covid está retido. Vou procurar o Ministério Público para que as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas. Bom, Raquel, na sequência, o presidente em exercício, deputado Humberto Aidar, também falou um pouquinho sobre esse assunto. Ele se mostrou completamente indignado e disse que faz questão de falar o nome de todos os prefeitos e prefeituras que estejam retendo esses recursos. E em outro trecho de sua fala, ele disse o seguinte, abre aspas, não podemos compactuar com esse tipo de atitude. Acredito que haja unanimidade aqui sobre esse assunto.
ainda que eu não tenha um único voto naquela cidade, o prefeito é obrigado a cumprir nossas emendas. As emendas impositivas são aquelas justamente que os deputados tinem recursos, né, que são de direito aos municípios para que eles possam usar infraestrutura, aquisição de ambulâncias e tantas outras ações importantes para o interior do estado. Felipe, obrigada pelas suas informações e vamos, continuar acompanhando esse assunto. E continuando com esse assunto das prefeituras, as emendas parlamentares impositivas são a parte do orçamento público, cuja aplicação é feita pelo Executivo Estadual e indicada por deputados estaduais. Agora vamos mudar de pauta. Partidos de oposição não conseguiram adiar a reforma administrativa que mexe com a estabilidade de servidores e pode ser votada ainda hoje. Wilson, entre as mudanças está a retirada da possibilidade de diminuir a jornada de servidores em até 25%. Destaca pra gente algumas dessas mudanças. Bom, os parlamentares, de uma certa forma, e principalmente na comissão, tentaram adiar, principalmente a oposição tentou adiar o máximo possível para ser levado em plenário hoje, pelo menos está previsto na pauta, a votação da reforma administrativa, que, entre outras coisas, mexe, obviamente, com alguns privilégios que os servidores públicos têm em relação ao servidor da iniciativa privada. Por exemplo, a partir da aprovação da reforma administrativa que virá lei, o futuro servidor público, principalmente do governo federal, e isso vai para todos os estados e municípios, ele será avaliado periodicamente sobre o seu desempenho, coisa que é natural hoje dentro da iniciativa privada. Essa é uma das razões que os partidos de oposição, principalmente que têm nas categorias de servidores públicos sua base eleitoral, resistiram ao máximo. Inclusive hoje está tendo uma movimentação desses partidos para adiar a votação, para entrar na nova votação, articular a negociação, para ver se apresenta algumas emendas a mais do relator, o projetor Arthur Oliveira, do DEM da Bahia. Ele insiste em dizer que os servidores públicos têm que ser avaliados sim. Inclusive, não pode criar privilégios em relação à iniciativa privada. Isso é um absurdo. Entre os caras ao servidor, além dessa da estabilidade, tem também, flexibiliza um pouco essa chamada estabilidade aí do servidor, que pode ser demitido caso ele não tenha um desempenho em altura. Então vai ter muita polêmica nessa discussão, mas o Arthur Lira insiste em colocar em votação hoje. Vamos aguardar até mais tarde ver o que acontece. Mas o certo é o seguinte: não é justo para o contribuinte que paga os salários dos servidores ter uma casta de privilégios em relação à iniciativa. Eles já têm os melhores salários, portanto, é justo que estejam, pelo menos, próximos da realidade da iniciativa privada, que não tem essa estabilidade. É isso, Raquel. Só lembrando que o relatório deve ser votado hoje na comissão especial. Caso aprovado, o texto segue para votação em 2 turnos no plenário da Câmara, onde precisa de 3/5 dos votos, antes de passar por análise no Senado. Wilson, obrigada pelas informações. Obrigado a todos e até a próxima. Agradeço a participação dos jornalistas Wilson Silvestre e Felipe Cardoso. Voltamos amanhã com mais informações.